Gostaria de saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos aproveitar que o tempo hoje está um pouco exíguo, para nós, mas vamos abrir a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, e depois vamos ler Levíticos, capítulo 1 de Levítico. Todos acharam? Amém? Apenas os versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu tinha colocado aqui em Coríntios, estou com Coríntios na cabeça. Tá, aqui, 12, versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Levítico capítulo 1, até o versículo de número 17. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão e os sacerdotes oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote e tudo queimará sobre o altar. O holocausto é oferta de cheiro queimada ao Senhor. Ou melhor, holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for gado miúdo de ovelhas e de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem mancha, e a degolará ao lado do altar para a banda do norte, perante os filhos de Arão, e os sacerdotes espargirão o sangue à roda do altar. Depois partirá os seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote tudo isso oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sua unha, e a queimará sobre o altar, e o sangue será espremido na parede do altar.
e o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar para a banda do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Podeis sentar. Irmãos, os versículos 1 e 2 do texto de Romanos, Paulo estava sintetizando esse sacrifício. Ele, quando comenta a respeito de sacrifício vivo, ele está procurando trazer à nossa mente o sacrifício levítico, porque era isso que estava à mente de Paulo. E como a nossa lição da revista da escola dominical está falando sobre o homem, a natureza do homem, e em tudo que concerne o homem, e o objetivo principal da nossa revista é nos levar pela compreensão de quem nós somos, do que somos, tanto no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, para que com essa compreensão nós venhamos a desejar mais viver uma vida de consagração, uma vida consagrada perante ao Senhor. Então, esses 2 versículos têm a ver com todo o texto do capítulo 1 de Levítico. E hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de consagração, de vida consagrada, uma vida separada para Deus, usando a intenção de Paulo e também corroborada pela nossa revista escrita pelo pastor Claudionor de Andrade. Quero aqui comentar sobre esses 2 versículos, contudo, creio que não deva chegar até o versículo 2, porque só o versículo 1 é rico em informações para nós. E dentro do contexto do que Paulo fala, quando ele fala apresenteis, ele está dizendo o seguinte: apresenteis o vosso corpo, ou seja, pôr-se adiante. É como um soldado que se apresenta para o recrutamento. É se predispor, é colocar-se adiante ou na presença de. Na presença de quem Paulo está falando? Na presença de Deus. Apresenteis o vosso corpo perante o Senhor. E Paulo, quando ele traz esse contexto, essa informação, acompanhado do emprego da palavra sacrifício, corrobora ainda mais para o que ele quer transmitir para os cristãos, não somente da época em que Paulo se encontrava ainda vivo, evangelizando, hoje ele está com o Senhor, mas para todas as igrejas do mundo e até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma condição, é uma norma que todo cristão que quer ser cristão de verdade, ele tem que ter uma vida consagrada, uma vida separada para Deus. Porque no passado, quando o homem pecou, ele perdera essa condição de intimidade com Deus, porquanto que o pecado entrou e contaminou a sua natureza. Então se fez necessário então que Deus providenciasse um sacrifício que na época veterotestamentária, ou seja, no Velho Testamento, era utilizado com animais. Os animais, eles eram oferecidos perante o altar. Observe que no texto em Levítico, quando eu li aqui no começo, diz que o ofertante traz a oferta voluntariamente. Ele traz a sua oferta de forma voluntária
para a expiação do pecado. Porém, o animal em si, ele não tinha vontade nenhuma. Ele era escolhido para ser sacrificado e ele não podia dizer não. E o que isso nos traz numa comparação para nós? Hoje, quando nós oferecemos um sacrifício vivo, e vamos falar daqui a pouco mais a fundo sobre isso aí, nós estamos oferecendo a cada dia o nosso homem velho para ser morto perante Deus. A cada dia, todo dia nós oferecemos diante de Deus a morte deste homem, porque senão, uma falha nossa, nós já saímos da esfera espiritual e entramos na esfera da carne. E não se engane, meus queridos, não existe consagração plena sem um desejo de uma vida separada para Deus, porque é esse o resgate que Deus quer. A palavra salvação está dizendo tudo nesse contexto, pois o homem ele pecou, mas providenciou Deus Jesus para substituir este sacrifício, de maneira que todo o homem na face da terra, todo aquele que Deus que veio de Adão, não existe um homem na face da terra. Os evolucionistas podem criticar, podem dizer que não, mas você veio da origem de Adão. O pecado está em você, o pecado faz parte da natureza humana e Deus quer te trazer de volta. Deus quer te trazer de volta e quer que aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que já estão se consideram, melhor dizendo, salvos, permaneçam numa vida santa perante Deus. É por isso que Paulo, ao falar para uma igreja cujo local era repleto de idolatria, pois Roma estava dominando, já o Império Romano dominava aquela região naquela época, e as influências do paganismo e da cultura greco-romana dominavam as pessoas, levando-as a uma inclinação para a carne. A inclinação para a carne é de quem, irmãos? Do nosso velho homem. É o nosso velho homem. É por isso que sacrifício vivo é isso, é a oferta do velho homem a Deus. Ou seja, como eu vou fazer isso, pastor? Rejeitando as concupiscências da carne que 24 horas por dia atormentam a mim e a você. E não existe aquele que santo que não venha a passar por essa tentação. Passa sim. Passa. Senão a Bíblia não falaria nada disso. Senão nós não ficaríamos irados. Senão nós não nos ofenderíamos. Ficaríamos magoados. Ficaríamos ofendidos. Ficaríamos fazendo biquinho. Quer ver um exemplo disso, dessa natureza, desses sentimentos? Isso faz parte do nosso ser, desse sentimento. As brigas dentro de departamentos. Não deveria acontecer isso no âmbito de certas igrejas. Eu acredito que aqui não ocorra isso, que eu nunca vi isso aqui na igreja sede. Pelo menos eu estou aqui indo já para uns 3 anos, não vi isso. Ninguém se degladiar por querer ser líder de tal lugar, ali daquilo, ou porque ora mais que o outro, ou porque ora menos que o outro, ou porque isso, ou porque aquilo. Irmão, esse tipo de contenda é paixão da carne, é carne. E quando nós damos lugar, é natural que venha. Somos seres humanos, é natural que venha, é natural nós nos desabatermos, é natural nós nos entristecermos, mas cabe a nós dizer não ao velho homem que todo dia procura ressuscitar. A palavra sacrifício, ela tem muito a ver com a palavra holocausto. Holocausto, traduzindo para nosso idioma,
é todo queimado. Olos, todo. Causto, queimado. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Naquela época era o animal que era oferecido perante Deus. E Deus sentia e dizia, era o cheiro suave, agradável, ele sentia aquele animal sendo, ou seja, aquele animal que foi oferecido, aquele cheiro suave é muito mais além do que o cheiro de um animal sendo queimado. Quem aqui já matou galinha como eu já matei, sabe que fede pra caramba. Vai matar um animal e queimar, fede muito. Então Deus não estava querendo, Deus não estava se referindo praticamente ao cheiro suave, ou seja, aquele cheiro meio esquisito que sai do animal queimado. O cheiro suave para Deus era a vontade do ofertante de querer ser santo, de querer ter seus pecados expiados, irmãos. É esse o objetivo que Deus quer para nós. E Paulo fala à igreja em Roma. E a situação do povo lá não era muito diferente da nossa hoje. A influência mundana é a mesma, só mudou a época. E nós temos que viver a cada dia. E quando Paulo diz, ofereceu os corpos, aqui, irmãos, nós até conversamos na escola bíblica dominical sobre a questão da utilização de várias palavras, de uma palavra dentro do contexto ganha outro significado. Está dentro do contexto da hermenêutica, da interpretação. Aqui é mais um caso desse. Quando Paulo fala, oferecei os vossos corpos, não é o meu corpo carnal. Ele está fazendo uso de uma figura de linguagem que toma uma parte como um todo ou o todo como uma parte. Para os estudantes de língua portuguesa, eu estou falando da sinédoque, que é uma espécie de metonímia, na qual você toma um todo. O que é o todo? O corpo, que engloba como fazendo parte o quê? Tomando conta de uma parte. O que é essa parte que quer dizer? Quando ele fala oferecei os vossos corpos, ele está dizendo oferecei o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito. Ele está dizendo o vosso ser. Simplesmente é isso. Oferecei o vosso ser perante Deus. E ali, quando ele fala isso, irmãos, é por isso que é bom estudar as Escrituras. É bom escola bíblica, é bom curso da ETAD, e não se deve degladiar nenhum com o outro, nenhum curso é melhor ou pior do que o outro, nem menosprezar um com relação ao outro, porque todos esses cursos têm o objetivo de nos ensinar e de mostrar o que é a palavra de Deus e tirar de maneira que nós tiremos o que? Os comichões do nosso ouvido de maneira certa. Porque estamos numa época que tem muita gente com comichão no ouvido. Vai depender de quem você deixa tirar esse comichão. E está cheio de falso profeta querendo tirar comichão de ouvido dos crentes aí. E se você estiver na carne, você vai dar ouvido àquele falso profeta que vai trazer uma explicação que agrade a sua carne. Mas quando você oferece todo dia o teu corpo em sacrifício vivo ao Senhor, mata o homem todo dia, pode vir, como eu estava brincando com o Cláudio agora aqui, aquele prego com aquele, que não com martelo, mas com aquela máquina de atirar. Segundo o Cláudio, diz que até vaza o coração. Quando vem uma palavra que até perfura o nosso coração adentro, nós recebemos, mesmo que doa, com alegria, porque queremos que a nossa oferta chegue ao Senhor como cheiro suave e agradável às suas narinas. Eu utilizei toda essa explicação para quê? Porque no contexto a gente aprende nas escolas. O contexto da época. Paulo também costumava dar recados. Ele doutrinava a igreja, um excelente doutrinador. Ele estava combatendo uma filosofia, a influência das filosofias platônicas e aristotélicas daquela época.
na qual se dizia que o corpo é mau, a questão do dualismo, a dualidade. O corpo é mau, a alma e o espírito é bom. Daí há uma confusão tremenda que deu até na escola dominical, né? Se o espírito vai, se o espírito fica, se a alma vai, se a alma fica. Mas isso aí tem que se tratar com muito cuidado por conta dessa influência que teve já naquela época. A época dos apóstolos tinha influência. Diga-se de passagem, Simão o Mago era um camarada que seguia certas linhas ligadas a estes conceitos que envolve mais tarde Zoroastro e outros pensadores, outros filósofos, outros esotéricos da sua época, mas os principais conceituadores desse princípio foi Aristóteles e Platão. Mas essa ideia estava permeando no ar. Ainda não tinha nascido propriamente o gnosticismo. O gnosticismo estava mostrando seus sinais já na era paulina, porque o gnosticismo veio a surgir no século I ou século II, aproximadamente ali, bem no começo da era cristã. E o gnosticismo ele vai abraçar essas ideias. Ou seja, podemos dizer que Simão o Mago era um gnóstico. Era um gnóstico, porque ele trazia ilusionismo para a igreja. Olha só como era perigoso, por isso que Paulo bate em cima. Ele tinha essas ideias, mas Paulo bate muito em cima, porque Simão o Mago, ele fazia sinais falsos, sinais, práticas que eram práticas ilusionistas, que iludia o povo da época. Ilusionismo não é coisa de hoje, não. Aqueles mágicos que faz aparecer aquela coisa, não. É coisa antiga, é coisa milenar. E ele utilizava o conhecimento das artes mágicas dele e misturou com o evangelho, coisa que está sendo muito comum em muitos lugares nos dias de hoje. É gente fazendo mágica com pedrinha, é gente fazendo mágica com fígado de galinha, dizendo que é câncer que tirou, e não é câncer que tirou, porque eu sei de relato de pessoa que disseram que tiraram o câncer e a pessoa não se tratou e morreu. Isso aí, esse falso profeta não quer que se divulgue, mas tem muito falso profeta utilizando técnicas de Simão, técnicas simonistas. Então o crente cabe nesse período, nessa época, estar atento, mesmo porque estamos num período do final em que está a ponto do relógio fechar à meia-noite e o anjo clamar, e o Senhor clamar e chamar as noivas. E aí eu pergunto, você estará em que lado? Das prudentes ou das não prudentes? De que lado você vai estar? A tua lamparina vai estar abastecida ou não vai estar abastecida? Então Paulo ele derruba essas filosofias, essas ideias, que mais tarde, essa ideia durante muito tempo permaneceu no seio da igreja romana, do corpo ser mau, porque lá no século II, olha só como é que a igreja é fácil de ser influenciada por pessoas que se envolvem no meio cristão, como foi o caso de Simão. Ainda bem que o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, me parece que Simão se converteu, né? Porque Simão chega, ele fazia aquelas artes mágicas dele e dizia que era poder de Deus, a ponto do povo dizer: grande homem de Deus, Alá, grande homem de Deus, grande homem de Deus. Aí chegam os apóstolos. Oh, Jesus. Aí vem Pedro, vem João, que lá no concílio o pessoal estava preocupado, né? Vai lá em Samaria, vê lá o que está acontecendo lá com Filipe, tem um movimento lá meio esquisito, vai lá, faz uma visita lá, e eles foram, e ali eles oravam, e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo de Deus, eram cheias do Espírito Santo de Deus, e Simão fica atônito, e ele chega e quer comprar esse dom, e ele é repreendido por Pedro.
e é repreendido duramente por ele. É chamada a atenção dele, e me parece que aquilo ali impactou ele, e ele falou assim: então me diga como eu posso fazer para eu me salvar. Ele se converteu ali e já era crente. Ele já era crente, porque ele tinha se convertido, diz o texto, com a pregação de Filipe. E assim tem muita gente aí que está no seio da igreja, que está com prática simonista, mas ainda não se converteu de verdade. Pode ter se convencido, mas não ter se convertido. Mas é preciso que se levante muito Pedro, muito João e muito Paulo no nosso meio para pregar a palavra da verdade. Mas como está dizendo, essa influência ali pelo século III, ela ganhou força porque veio um certo cidadão que começou a dominar aquela região, ou seja, com os seus princípios de dualismo. Ele era conhecido como Mani, ou Mane, né, era seu codinome. Ele criou o maniqueísmo, que, resumindo, ele sexualizou a questão da carne e criou um tabu muito grande, a questão do sexo, em que o sexo se tornou mal e tudo que Deus criou é bom. Se Deus mandou crescei-vos e multiplicai-vos, então é porque Deus incluía ali o sexo. Ninguém vai multiplicar-se sem sexo. O sexo originariamente criado por Deus é bom. Ele é bom. O problema é quando o homem vai praticar o sexo influenciado pela carne tão somente, sem temor de Deus. Mas se criou um tabu, que eu não vou entrar muito nessa época, nessa área, melhor dizendo, mas esse tal de Mani ou Meneque, ele chega ao Manaque, eu não me lembro bem do nome completo. Mani é apenas uma espécie de apelido que davam a ele, mas ele traz para dentro do cristianismo na época, por volta do ano 300, 200 e pouco, por ali 300, quase perto de Constantino dominar, e foi até o século IV, e veio até o século XV, XVI, e não faz muito tempo essa ideia ainda permanece na mente de muita gente. E aí, por conta dessa questão do pecado da sexualidade, eles consideravam que o corpo era mau, não prestava, não havia coisa boa no corpo. Mas sendo que a palavra de Deus, ela nos mostra de forma diferente. Ela mostra que devemos oferecer o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito a Deus. O corpo, para que nós entendamos, ele seria a designação figurada da própria personalidade humana, correspondente à figura simbólica da oferta, porquanto as ofertas consistiam de corpos, especialmente no caso das ofertas queimadas, pois certamente é a personalidade inteira que é salientada neste caso. Então, o corpo é, sem dúvida, o que faz sentido dentro deste contexto. Ou seja, aqui ele já fala da questão do corpo como uma situação também de oferta a Deus. O que eu pratico externamente, o como eu cuido do meu corpo, é uma forma também de adorar a Deus. Porém, a expressão os corpos tem seu sentido literal e real, e também devem ser enfatizados porquanto o corpo é aquele instrumento que tão facilmente pode ser usado tanto para o bem como para o mal. E usualmente os homens mortais empregam-no para o mal. O apóstolo enfatiza aqui, pois, a debilidade da natureza humana, deixando entendido que essa dedicação deve envolver até mesmo o veículo físico, que é o nosso corpo, porque de outra maneira não haverá dedicação autêntica e profunda, pois nenhum homem mortal, ou seja, nenhuma alma de um homem mortal pode realmente se dedicar
a Deus enquanto o corpo tiver entregue a pecados e às concupiscências e aos interesses próprios deste mundo. Ou seja, não há consagração se o corpo tiver entregue à concupiscência. A concupiscência da carne. Eu não posso dizer, chegar aqui, vir participar de 12 dias de campanha, chegar de manhã e até a noite orar, jejuar e fazer um monte de ritos, vamos dizer assim, transformar o que é sagrado em rito. Isso é transformar o que é sagrado num mero rito. Não adianta você consagrar, dizer que está consagrando, dizer que ora 12 horas, que ora 20 horas. Eu conheci muita gente que abria a boca e batia no peito, dizia que ora 1 hora, 2 horas, que eu vi isso aí, eu como pastor tenho muita experiência nessas coisas. Eu conheci pessoas que falavam, batia no peito, eu oro 2 horas, eu oro 3 horas direto, eu fico em oração. De fato ficava, mas a oração da pessoa, quando eu estava perto, me dava até dor na alma, porque a pessoa chegava e falava: Senhor, pesa a mão sobre aquela pessoa, Senhor, acaba com a vida dela, Senhor. E orar 2 horas sobre isso, e jejuar é passar fome e Deus não receber. Isso não é consagração, isso não é vida consagrada, e isso muita gente está desta forma dentro do seio da igreja. Não adianta eu passar uma quarta-feira, tem uma quarta-feira que é todo dia, né? É uma bênção. É uma bênção, não estou falando que não é, minha esposa. Que é uma bênção. Mas não adianta você vir para essa consagração e começar às 8 horas da manhã e até o final da tarde, e depois você sair daqui e começar a murmurar e falar mal dos outros. Você jogou tudo fora. Isso não é consagração. Se você tem isso, toda quarta-feira eu me consagro. Aí termina, ou mesmo vai no dia seguinte, ou durante a semana, até outra quarta-feira. Você viu a fulana? Que ridícula aquela fulana, né? Aquela irmãzinha, aquela fulana, que isso, que aquilo, começa a falar, e fala, viu lá, aquele pastor não tem visão, aquele irmão lá, aqueles músicos, e começa a falar, jogou fora tudo aquilo que você se sacrificou em um dia, que era de oferta a Deus. Aí eu não vou questionar você, mas você medite, o que você fez? Foi para Deus? Será que foi para Deus? Por isso que holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. A oferta é integral, é o nosso corpo, é a nossa alma, é o nosso espírito. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. É por isso que nós temos um hino na nossa harpa que é tão belo, mas às vezes a gente não atenta para as belezas dos nossos hinos, não é verdade? Né, irmão Léo? Nossos hinos são muito belos. O hino 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Vocês atentaram para a palavra oblação? Para quem não sabe, oblação é oferta a Deus. Oblação não é nada menos que consagração a Deus, é uma oferta. Cantamos esse hino muitas vezes em reuniões como estas, e não nos damos conta do potencial, da mensagem que tem por trás de um louvor como este. Por isso que o corpo tem que ser uma oferta a Deus, tem que ser alvo de oferta a Deus, porque no corpo nosso está também um instrumento da vontade.
A nossa vontade é manifesta no nosso corpo. Observe bem, o corpo é considerado instrumento da vontade. Romano, capítulo 6, versículo 13, e o versículo 19, vou pegar o 13 e o 19, que diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros, no caso o corpo, né? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como sacrifício dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 19: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servires à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então o corpo não é mau. Não, só é mau se a gente der lugar ao velho homem. Ele chama atenção: antes você era uma pessoa má, você era um beberrão, você era uma pessoa que usava o teu corpo para agredir as outras pessoas, usava os mecanismos do teu corpo para prejudicar as pessoas, matou, roubou, fez um monte de coisa ruim. Antes vocês eram assim, agora este mesmo corpo que vocês danificaram pelo mau uso, apresentem agora como oferta a Deus. Ele chama atenção para isso aqui. Outra passagem também, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz assim: trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus, no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Observe aqui que tem uma coisa muito interessante. Ele diz aqui, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Está falando de caráter cristão. É a vida de uma pessoa com caráter cristão. Ou seja, o caráter cristão não é nada mais, nada menos que o caráter de Cristo no ser humano. A nossa conduta tem que ser a mesma conduta de Cristo. A mesma vontade, o mesmo sacrifício é o mesmo que nós vamos fazer. O mesmo sacrifício que Cristo fez, nós temos que entender. Lá em Filipenses, quando Paulo fala no capítulo 2, e diz assim: já que se vós, capítulo 2 de Filipenses, deixa eu pegar aqui o texto para não fugir da memória. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Eu gostaria de ler com os irmãos. Olha aqui. De sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pois, por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus seja dado para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isto é uma formação, ou seja, Paulo estava chamando a atenção para esse caráter de Cristo, chamando a atenção para o próprio estado de Jesus, que sendo ele na forma de Deus, ele não se ensoberbeceu. Soberbo o quê? Carne. É a nossa carne, nós temos a tendência a nos ensoberbecer. Ele não tomou por usurpação ser Deus, ele se aniquilou, como diz a palavra, ele tomou a forma de homem, e na forma de homem ele se tornou servo, para
passar pela morte mais vil, que é a morte de cruz, com o objetivo de que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas para dizer, podemos até dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor, mas se dá lugar à carne, Jesus Cristo ainda é teu Senhor? Se dá lugar à carne, meu irmão. Não estou dizendo que a gente de repente não se irrite. Paulo fala assim, ó, irai-vos, não pequeis, mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira não, por favor. Ou seja, ele conhece a nossa natureza, Deus sabe que nós temos uma tendência de repente cair numa fraqueza, mas se cairmos numa fraqueza, está dizendo o seguinte, você pode chegar e pedir perdão, você pode ir lá se consertar com aquela pessoa, ou consertar o estado, mas não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, e isso vale para toda espécie de pecado também. Não podemos nos deixar levar pelas nossas paixões, nossas concupiscências, porque senão, quando batemos no peito e dizermos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós não vamos bater com convicção, porque sempre o diabo vai estar ali perto. Olha, pode o pastor, pode a igreja toda não olhar, mas o diabo, que é o acusador, quando chega alguém e diz assim, ou digamos que um daqueles pregadores que gosta muito de usar esse artifício, né? Diga aí, igreja, Jesus Cristo é meu Senhor. Aí, Jesus Cristo é meu Senhor. Mas aí o diabo vai chegar no teu ouvido, se você não está bem com Deus, você pode dizer isso realmente? Você verbalizou até, você falou até, mas você foi conflitado pelo inimigo que falou ao seu ouvido, ninguém ouviu. E, irmão, para que o inimigo não venha lhe afrontar mais, viva uma vida santa e consagrada a Deus. Aleluia. Continuando aqui, ó, o homem é essencialmente um ser espiritual, porém na qualidade de ser mortal precisa contender com seu corpo mortal que ele possui, resolvendo se o usará para o bem ou para o mal. A todo dia a gente luta contra a nossa carne. É isso que está querendo dizer aqui. Então, como pode então oferecer-se um sacrifício vivo? Essa expressão é usada juntamente com o verbo apresenteis, a fim de lembrarmos que o sistema judaico, como eu falei, de sacrifícios. Bom, com relação à ideia que nós temos sobre a natureza absoluta da dedicação espiritual que Deus requer de nossa parte. Mas então, como vamos apresentar o nosso sacrifício vivo? Como? Eu vou usar uma palavra de João Crisóstomo, que ele diz aqui, ó, abre aspas. Como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Aí ele mesmo responde, que os olhos não contemplem o mal, e isso importa em sacrifício. Que a língua não profira nenhuma vileza, e isso é uma oferta. Que as mãos não se apressem para o que é pecaminoso, e isso equivale ao holocausto. Mais do que isso, tudo isso ainda não é o bastante, pois acima disso devemos nos esforçar ativamente em favor do bem, dando esmola com as nossas mãos e com a boca, bendizendo aqueles que nos amaldiçoam, e com os ouvidos sempre prontos para dar atenção à voz de Deus. João Crisóstomo disse isso aí. Ele resumiu tudo. Falou do interior. A língua é o quê? Fala do que vem dentro do nosso coração. Ela verbaliza aquilo que está dentro do nosso coração. Então, quando nós estamos contaminados, nós somos escravos do pecado. Estamos escravos. E muita gente não tem consciência disso, porque não foram ensinados de uma forma equivocada, que parece que o cristão ele nunca vai cometer pecado. Irmão, nós pecamos todo dia. É bom que nós temos um advogado diante do Senhor. Quando a Bíblia fala sobre pecado na nossa vida, ela também fala de que nós temos o direito de recorrer a esse advogado e pedir perdão. O problema é quando nós
praticamos esse pecado e nos acostumamos e até gostamos. É nesse contexto que entra o texto lá de 1 João, que ele diz assim: quem peca é do diabo. Parece uma coisa forte, né? Ele está querendo dizer que quem vive na prática do pecado, versículo 8. Não pode ver pecando. Obrigado, irmão Carlos. Muito obrigado, ajudou bastante. Então, como o nosso irmão citou aqui, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É aí onde entra o contexto do texto que eu citei, de João 3:8, quando ele afirma contundentemente, né, que aquele que que vive em pecado, ele é do diabo, ele pertence ao diabo, ele é filho do diabo, mas não é bem assim. Ele está dizendo que vive na prática do pecado. Aquele que vive na prática, ou seja, o cristão que uma vez ele foi salvo, mas aí deixou o pecado entrar, foi se acostumando, e ali o pecado foi tomando lugar, tomando lugar, e ele deixou de ser servo de Cristo para ser escravo do pecado. E isso aí, irmãos, o diabo está ganhando em muitos corações, em muitas vidas, por conta da influência do mundo. O tempo não vai me dar oportunidade para chegar lá, mas o mundo hoje está influenciando de uma forma tão profunda o contexto da vida espiritual da igreja, que conceitos bíblicos hoje estão sendo considerados em muitos lugares como ultrapassados. Há até teólogos que estão questionando pontos da Bíblia para ajustar às suas paixões carnais. Então isso mostra que estamos nos últimos dias, e é mistério que nós renunciemos a este mundo, como diz o texto seguinte: não vos conformeis com este mundo. O que diz o versículo 2, não devemos nos conformar com esse mundo, mas estarmos sempre nos apresentando diante de Deus. Irmãos, é fácil? Não, não é fácil não. Eu creio que é bem mais difícil que na época dos apóstolos, porque hoje nós temos internet, temos as redes sociais, nós temos televisão, nós temos uma série de mecanismos que o diabo usa para influenciar, e muita coisa está entrando no meio do seio da igreja. Igreja, eu digo instituição de uma forma geral, e isso está contaminando o povo, que está deixando de viver uma vida de santidade, porque está deixando o senhorio de Cristo de lado. E quem é o outro senhor que vai chegar em cima e requerer a sua autoridade? É o diabo, irmãos. Não existe outro. É a dois senhores, ou a Deus ou ao inimigo que nós vamos servir. Então sirvamos a Deus. As ofertas queimadas eram um símbolo da nossa vida inteira, como todas as nossas faculdades, a qual deve ser consumida pelo fogo do senhorio divino, visando o serviço da sua glória. Irmãos, pode observar, hoje questionamos, não vemos milagres. Não vejo quase milagre. Eu não vejo quase mais aquelas operações de cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir. O que está acontecendo? Aí nós apontamos para o altar, é lá o altar que está em erro. Ou apontamos para a banda, ou apontamos para os jovens. Os jovens são os que mais sofrem, são os que mais são apontados. Apontamos para todo lado, mas não olhamos para nós mesmos. Será que eu não estou contribuindo para isso? A Bíblia fala que estamos numa época de tempos difíceis, numa época que até a oração vai ser difícil, até para orar é difícil. Pode observar, as reuniões de oração diminuiu sensivelmente.
Está cumprindo-se aqui o que Jesus falou lá em Lucas capítulo 17 e 18, quando ele fala dos últimos tempos. Ele termina o contexto dos últimos tempos, ele mostra como vai estar o perfil da sociedade do mundo nesses últimos dias, e ele começa a parábola do juiz iníquo. E aí que o texto começa, e ele diz: e orientou para que perseverassem em oração sem esmorecer. E ele entra com a parábola do juiz iníquo, porque ele está dando um recado. Ele está dizendo assim: olha, nos últimos tempos vai parecer que Deus não está te ouvindo, mas Ele vai estar. Vai parecer que a tua resposta vai demorar, e vai, mas não desista, permaneça, persevere. É isso. E o povo hoje, por cair no engano, ele se deixa levar por tudo, que é coisa que não é sagrada. É por isso que tem gente que se ilude com rosa de Saron, óleo vindo lá, não sei, lá do Jordão, da água vinda do Jordão, melhor dizendo, óleo do pé de azeitona, lá, como é que dá o nome? Da oliveira lá, foi moído, foi trazido, trouxe de lá de Israel, compre por R$100, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. É por isso que nós não discernimos nada mais, é por isso que não há discernimento, se até mesmo quando ocorre o espírito de adivinhação, ninguém consegue discernir. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Tem que se ter discernimento, e discernimento só se tem com Bíblia, com palavra, porque nós seremos julgados pelo Senhor pelo que praticarmos com base nessa palavra. Não vai ser por causa do Manuel, do Joaquim ou da Mariazinha que te profetizou, ou melhor dizendo, largou a profetada, alguma coisa assim, e você acreditou. Não, vai ser pelo crivo da palavra de Deus, e ela está sendo colocada em segundo plano em muitos lugares. Voltemos às Sagradas Escrituras para que entendamos que até para se consagrar precisamos de Bíblia. Se você se consagra e não tem esse conhecimento, tua consagração pode não passar de uma mera emoção. Para encerrar aqui, que eu fiquei de passar 9h15 para o irmão, por volta de 9h15, eu quero chamar a atenção sobre a questão do santo. Dentro dessa mesma palavra, eu estou apenas no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 12. Agora vamos falar sobre a palavra santo ali. Quando nos convertemos, obtivemos acesso ao Santo dos Santos por intermédio de Jesus Cristo. Mas para tocar no altar santíssimo e alcançar a plenitude da santidade, é necessário ter uma vida consagrada, ou seja, oferecer-se em sacrifício vivo, buscando a santidade no Senhor. Irmão, se nós, olha só como é que é a nossa limitação, tá? Olha como é a nossa limitação. Nós não nos consagramos, nós nos oferecemos em consagração. Nós não amamos, é Deus quem nos dá a condição de amar. Nós somos tão frágeis e tão limitados que amar espontaneamente somos incapazes, consagrar espontaneamente somos incapazes, mas quando insistimos numa vida contínua de morte do velho homem, o Senhor é que nos santifica, é Ele quem vem e nos santifica. Olha o que diz Êxodo capítulo 29, versículo 37. Olha que ele diz assim: 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo, porque tudo que tocar o altar será santo.
Jesus rasgou o véu, deu acesso a nós ao lugar santo, lugar santíssimo, ao santo dos santos, para que nós tivéssemos livre acesso a esse altar. Mas para tocar nesse altar tem que ser santo, igreja. Tem que viver uma vida santa. Senão, irmãos, nós vamos viver vindo na igreja e não passaremos do santo lugar. E se chegar lá, vamos melhor dizendo, não passaremos do átrio. Faremos o nosso culto como uma mera tradição, abertura coração, canta-se 2 ou 3 hinos, faz uma leitura bíblica, convida o conjunto, convida o pessoal, e o pessoal procura animar, fica de pé, igreja. Está observando que até para isso parece que constrange muitas pessoas. Alabaxana maragaçu. Será que é necessário que Deus utilize esse mecanismo de nós, homens, temos que sacudir as águas? Vai ser que nem um anjo lá que sacudia as águas lá no poço. Quando eu me lembro da época, eu não sou saudosista não, irmãos, não tinha nada disso. Quando começava alguém a cantar, louvar, as expressões de louvor e adoração, era sentado, era em pé, se você sentia a igreja movimentar, o poder de Deus descia, a glória de Deus era manifesta. Hoje precisa, toca no irmão do lado, puxa a orelha daqui, dá uma pisada no pé do teu irmão. Nada disso vai servir, irmãos, se não ganharmos a consciência que o nosso sacrifício envolve a adoração a Deus, a adorar ao Senhor. O nosso sacrifício consiste numa vida de remidos, adoradores a Deus, porque quem é santo, ele procura permanecer na presença de Deus, como Jesus disse: portanto, sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celeste o é. Sejais perfeito como perfeito é o vosso Pai. Assim, quando ganhamos essa dimensão, Deus derrama da sua santidade sobre nós. Somos remidos, somos lavados, e aí sim poderemos dizer que adoramos a Deus em espírito e em verdade, e não como marionetes manipuladas, mas como espírito e em verdade. E aí eu termino aqui perguntando: o que está acontecendo conosco? Termina aqui essa preleção, irmãos. Meu tempo terminou. Teria a parte 2 em que eu falaria ainda do versículo 2. Tendo oportunidade, vou falar do versículo 2 para concluir. Mas eu me coloco nessa reflexão que eu faço parte. E eu sei muito bem que quem prega, o peso é bem maior do que em vocês. Que ao que muito se lhe é dado, muito se lhe há cobrado. Quando o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, eu falei: Deus, eu não tenho condições, eu sou tão limitado. Mas o Senhor falou: eu providenciei esse momento. É você, é para você e é para o povo. Essa mensagem é para você e é para o meu povo. E Ele falou por várias vezes no meu coração: essa mensagem é para você e é para o meu povo. Então eu volto a repetir aqui o que está acontecendo comigo. Muda essa expressão. O que está acontecendo comigo? Pergunte a você mesmo. Podemos fazer uma oração, irmão? Vamos lá.